Vamos agora no nosso estúdio 3 da ESPN e você vai acompanhando a gente no Star Plus também. E como prometido, o assunto agora é Flamengo, o assunto principal no rubro-negro é o mercado da bola. Tem gente que pode chegar, tem gente que pode sair. Vamos ver. Valeu, pessoal. Flamengo na preparação para o jogo contra o América Mineiro. O Bruno Henrique pode até voltar para essa partida de forma surpreendente, uma recuperação bem rápida. Imaginava-se de 3 a 4 semanas, pode voltar em até 2, esse estiramento dos ligamentos do joelho e tornozelo esquerdos que ele teve no jogo contra o Palmeiras ainda no início desse mês. O Pedro também pode ser que volte para essa partida. Pedro que vem sendo especulado até em times da Inglaterra, como o Tottenham, já teve a proposta do Al Hilal, da Arábia, lá o time do Jorge Jesus. Os árabes fizeram uma oferta, 6 vezes o salário que ele ganha atualmente no Flamengo. Ele recusou, mas os árabes podem fazer uma nova investida. Em relação a Claudinho, o Flamengo ainda negocia com o Zenit, sabe que é uma negociação devagar, vai avançando bem devagar mesmo essas conversas com o time russo. O Claudinho faz uma força também para o negócio sair. O Flamengo sempre imaginava entre 15 e 20 milhões de euros esse acordo com os russos. Os russos pedem um pouco mais do que os 15 milhões de euros iniciais oferecidos pelo Flamengo. Então, está mais ou menos nesse patamar. Sobre o Wendel, o Flamengo, pelo que a gente sabe nesse momento, não avançou em nada em relação a esse jogador. Ficou até uma rusga do ano passado, quando o Flamengo tentou demais trazer o Wendel e na última hora ele renovou com o Zenit. Até por isso, o Marcos Braz, na apresentação do Luiz Araújo, disse que não ia nem contatar o Wendel, nem ter nenhum tipo de conversa em relação a esse atleta. De La Cruz, Flamengo também tenta ainda com o River, mas sabe que é mais difícil, multa de 16 milhões de dólares. O River está até na mesma chave do Flamengo na Libertadores. Fica bem difícil essa situação. Muito bem, Wendel, será que vem? Daqui a pouco a gente vai mostrar ele com a musiquinha do Gabigol. A gente mostrou no começo do programa um trechinho. Mas olha só, vamos dar uma olhada em números. Será que vem 2 jogadores do Zenit, o Claudinho e o Wendel? Aqui, números para você no nosso estúdio. 9 gols na temporada tem o Wendel, uma média em 31 jogos de quase 68 passes, 1,7 bola longa, 3,4 dribles. Esse é o Wendel, que vem bem no futebol russo. A gente pode ver agora, até para entender um pouco, como esquentou a coisa nesta noite de quinta-feira, porque o empresário do Wendel está indo negociar na Rússia e um amigo dele publicou isso aí. Hoje tem gol do Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol. E no textinho ali estava escrito: Oi, Flamengo, vamos? Ele pareceu animadinho com a perspectiva de ir pro Flamengo, né? Você que entende tudo de rede social, Jean. Já estou abandonando isso, graças a Deus, aliás. Mas parece mais quente o negócio, né? Parece que sim. Se o amigo for de fato um amigo, né? Hoje é dia do amigo, é bom que se lembre. Ontem foi o dia do amigo, já passou meia-noite? Acho que não. Hoje é dia do amigo. Se o amigo for de fato um amigo, ninguém publica um vídeo como esse sem a autorização do Wendel, né? E aí a gente supõe que um vídeo desse tem como intenção, de alguma maneira, não vou dizer forçar, mas de alguma maneira ajudar essa negociação, tornar uma eventual chegada dele ao Flamengo algo desejado também pelos torcedores. Acho que a gente até falou dele ontem, né? Do ponto de vista técnico não tem muita discussão, é um grande jogador. A gente pode discutir o quanto o Flamengo precisa de um jogador nessa posição, quanto não precisa, qual é a posição mais carente do Flamengo. Essas são outras discussões. Mas é evidentemente que todos esses jogadores dos quais a gente tem falado, né, o De La Cruz, o Claudinho, o próprio Wendel, são jogadores de qualidade indiscutível e que acrescentam não só ao Flamengo, como a qualquer time. O Flamengo parece ser o único com condições de contratar um atrás do outro do jeito que está acontecendo. O Flamengo hoje já tem o melhor elenco do futebol brasileiro disparado, né? Acho que com larga vantagem. A questão é, quão maior será ou não essa vantagem ao final da janela, no dia 2 de agosto. A gente vai esperar para ver e
E a outra pergunta é, em que momento o Flamengo vai fazer valer essa vantagem de elenco que ele tem em relação aos seus rivais? O elenco já é melhor, o elenco tende a ficar ainda melhor na comparação com os adversários, ainda que dentro de campo essa diferença não seja tão grande. Bom, e a gente conversava aqui fora do ar, de repente tem um negócio aí de saída e chegada, né? Porque trazer 2 jogadores do Zenit precisa de dinheiro, se for trazer o Claudinho e o Wendel. A saída do Pedro mais do que cobriria, assim, aparentemente, esse negócio, né? Ontem a gente conversou da possibilidade dele ir pro Tottenham, né? Porque nós estamos falando de um jogador que vai para a principal liga do futebol mundial, e é a principal, tá? Não me venham com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é algo completamente artificial, com muito dinheiro, sim, mas se o Pedro sair para o Tottenham, de fato, eu acho que essa coisa ainda está muito incipiente. Mas se sair, de fato, a tendência é que seja por um valor altíssimo. Hoje isso até parece distante, mas me parece também que o Flamengo não depende disso para fazer negócios. Claro que não estou falando trazer os 3, trazer o Claudinho, o De La Cruz e o Wendel. Claudinho e De La Cruz, provavelmente a gente está falando de um e outro, né? Ainda que os dirigentes do Flamengo não digam isso abertamente, acho que nem faria muito sentido você trazer os 2. E o De La Cruz parece algo mais complexo. O Wendel e Claudinho, os 2 do Zenit, como você falou, Edu, acho que são jogadores de posições diferentes, embora o Wendel não seja um volante, né? Não seja um primeiro volante, vamos dizer assim. É um cara que sai pro jogo. Isso, é um cara que sai pro jogo, que tem capacidade de chegada, talvez mais comparável ao Gerson, vai. Um cara que, né, faz as duas coisas, mas tem, acima de tudo, uma capacidade de chegada. Como que o time vai ser montado e tal, é outra história. Agora, o Flamengo me parece que tem condições de fazer as contratações, independentemente da saída do Pedro. O Wendel chegaria na vaga do Vidal, né? O Flamengo economiza um bom dinheiro com a ida do chileno para o Atlético Paranaense, com salários que ia pagar e não vai pagar, seria para suprir uma opção ali importante no meio de campo. Eu estou curioso com o goleiro, se o Rossi, que chegou, ex-goleiro do Boca, se ele vai ser titular no lugar do Matheus Cunha, e tem o Santos ainda, né? Então, são 3... Agora sim, acho que ninguém imaginava que o Matheus Cunha atingisse o status que atingiu agora, sei lá, há um mês, de um mês para cá, né? E hoje, de fato, não faria sentido nenhum você tirar o Matheus Cunha do gol do Flamengo. A questão é que você fica com 2 jogadores pesados ali no banco. Acho que o Rossi veio, mesmo quando o Santos estava jogando, o Rossi veio com a expectativa, possivelmente, de ser o titular do Flamengo. Talvez tenha que esperar um pouco. Os 3 talvez seja demais, de fato, né? Porque alguém pode ficar insatisfeito. Acho que assim, essa é uma questão que os gestores de clubes de futebol com grande capacidade financeira ao contratar jogadores têm que pensar também. Porque é óbvio que a questão também dos relacionamentos, a questão de você manter um elenco todo satisfeito, ela é importante. O goleiro é até um caso à parte, é uma questão muito específica. Em geral, eu acho que faz mais sentido você ter um grande goleiro ou 2 grandes goleiros, né? O Flamengo, acho que tem 3 nesse momento, porque o Matheus está jogando muito bem. E ter um terceiro mais jovem, que é aquele cara que vai ganhando experiência e que, se for necessário, talvez tenha a capacidade de mostrar o seu valor. Hoje o Flamengo está muito bem servido na posição de goleiro, agora precisa tratar de deixar todo mundo, vamos dizer, satisfeito, mesmo que no banco, com 2 nomes que, para mim, devem até ficar no banco nesse início de segunda parte de temporada, que são o Rossi e o Santos. E o Bruno Henrique está apto, como disse aquele torcedor, né? Está apto, pede para jogar. É uma boa notícia ele estar apto mais uma vez. Fala, galera, estamos de volta aí com mais um vídeo para o nosso canal. Vamos continuar falando sobre o mercado, né, de negociações, onde dessa vez a gente fica um pouco mais preocupado, porque existe uma possível saída também do Pedro, né, além do Arrascaeta, mais uma possível saída de um dos grandes craques do nosso elenco, né? O Tottenham já se pronunciou e disse que não vai mais renovar o contrato com seu centroavante lá, o Harry Kane, e aí, diante dessa situação, já estão de olhos abertos para o nosso craque aí. Pode surgir uma nova proposta, né? Ele já teve proposta recusada pro time lá da Arábia, né? Onde seu salário seria de 5 milhões e os caras já aumentaram a proposta para 7 milhões, o salário do Pedro, né? Que seria aí superior, inclusive, ao do salário do Vini Júnior. E
com isso, a gente está em andamento aí. O Zenit já deu uma resposta também sobre as negociações do Wendel e do Claudinho. Ambos já estão liberados e a diretoria do Flamengo já faz negociações para tentar minimizar o custo e as despesas para ter uma negociação melhor, né? O Flamengo aí que já conta com o Alan, o Luiz Araújo e o Rossi, né? São as últimas contratações que reforçam o cartel do Flamengo. E quanto a essas novas negociações aí, o Flamengo tem que ficar bem esperto, porque a janela fecha no dia 2 de agosto, né? Então temos que andar um pouco mais depressa aí com a diretoria do Zenit. Queria que vocês deixassem um comentário aí sobre essas novas contratações do Flamengo. Deixe o like, curta aí, ative o sininho também e siga o nosso canal que a gente vai passar mais informações para vocês já já. Abraço!